Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu recebi essa pergunta, essa questão via Hangouts de um colega da turma de vocês. E segundo ele, é uma questão da Olimpíada Vitalis, que é uma Olimpíada de Medicina, pelo visto. E essa pergunta é bastante interessante, bastante atual também, né, no contexto que a gente está vivendo. Eu achei interessante fazer e compartilhar com a sala inteira, não só com ele. Então, vamos lá, vamos começar a resolver essa pergunta. Primeiro, vamos entender o que ela quer. Então, eu vou ler com vocês, tá bom? A questão fala que a detecção da presença de um vírus não é uma tarefa simples. Quando a carga viral é baixa, o vírus pode ser indetectável. Contudo, esse não é o único problema. Exames para a detecção de um vírus em uma pessoa também são falíveis e o resultado pode ser o que se chama de falso positivo. Então, ele está deixando alertado isso aqui já. Portanto, quando um exame aponta um resultado positivo, a prudência recomenda exames de confirmação. Então, é aquilo que mesmo que tenha dado um positivo, você faz um segundo exame ou um terceiro exame para confirmar aquilo, certo? E aí, o exercício começa a dar dados para a gente. Vamos ver que dados são esses. Ele fala para a gente imaginar que 1% de uma determinada população está contaminada por um vírus. Então, a gente sabe que num grupo de 100 pessoas, uma pessoa é uma pessoa contaminada. O exame que detecta a presença desse vírus tem uma eficiência de 95% quando aplicado em uma pessoa não contaminada e uma eficiência de 90% quando aplicado em pessoas contaminadas. O que significa isso? Significa que se você analisar 100 pessoas que não estejam contaminadas, aliás, em 95 delas vai dar um negativo para a doença, mas em 5 delas vai ter um positivo e esse positivo é um falso positivo, tudo bem? E quando a gente tem uma pessoa contaminada, significa, e a eficiência de 90%, significa que se nós temos 100 pessoas contaminadas, 90 delas vão fazer o teste, vai dar positivo, e 10 delas terão um falso negativo, ou seja, a doença não será detectada. E aí, por fim, o exercício faz aqui a pergunta pra gente, né? Se uma pessoa aleatória faz esse exame e recebe um diagnóstico positivo, ou seja, indicando contaminação, qual é a probabilidade dessa pessoa estar realmente contaminada? Então, vamos analisar aqui quais são as opções, né? Para começar, a gente tem que entender que a pessoa pode estar doente ou não pode estar doente. Então, vamos considerar a possibilidade da pessoa estar saudável ou da pessoa estar doente, tudo bem? Como a doença acomete 1% da população, então a população doente equivale a 1%. E a população saudável equivale a 99%. Por fim, eu apaguei aqui. A população saudável equivale a 99%. Tá bom. Por fim, a gente vai aplicar um exame. Então, o exame tem duas possibilidades. Ou ele dá positivo ou ele dá negativo. Para os dois casos, ou ele dá positivo ou ele dá negativo. Lembrando que um positivo, nesse caso, no caso de uma pessoa saudável, um positivo seria um falso positivo. E um negativo seria verdadeiro. A gente viu que nas pessoas saudáveis, olha só, ou seja, as pessoas que não estão contaminadas, o exame tem uma eficiência de 95%. Então, o caso de dar negativo em uma pessoa saudável é 95%. A chance de dar positivo numa pessoa saudável é o que sobra, que é 5%. E aqui no caso da pessoa doente, o exame tem eficiência de 90%, segundo o nosso enunciado. Então, o exame tem eficiência de 90% em pessoas contaminadas, tá bom? Em pessoas contaminadas, a probabilidade de dar um positivo é de 90%. Consequentemente, de dar um negativo é o complementar disso, portanto, 10%. Aí, o que o exercício quer que a gente calcule é a probabilidade da pessoa estar de fato contaminada ou estar doente, dado que o valor do teste, né, o resultado foi um positivo. Como é que a gente vai fazer essa conta? Bom, probabilidade a gente tem que lembrar que é igual ao número de casos favoráveis, então é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos totais, certo? O total de casos. Então, a gente sabe que deu um positivo, então aqui nos totais estarão todas as possibilidades de positivo. E a gente quer saber quantos desses são de fato de uma pessoa doente. Então, olha só, onde é que deu positivo aqui? O positivo nós temos, nesse caso, de falsos positivos, e nesse caso, de positivos verdadeiros.
Então, a probabilidade da pessoa estar doente é a quantidade total de positivos verdadeiros dividido pela quantidade total de positivos, contando os verdadeiros e os falsos. Para isso, a gente vai calcular então qual é a chance dessa situação acontecer e a chance dessa situação acontecer. A chance dessa primeira situação acontecer é 99% vezes 5%. E a chance dessa situação de baixo acontecer é 1% vezes 90%. Bom, como a gente quer saber a chance da pessoa estar doente, né, dela estar contaminada, na verdade, contaminado e doente são coisas diferentes do ponto de vista médico, isso é uma Olimpíada de Medicina, mas eu estou fazendo contas, então eu vou falar de medicina com a propriedade que um médico falaria, sei lá, de teoria dos conjuntos. Então vamos lá. A chance da pessoa estar contaminada é essa daqui de baixo, que é 1% vezes 90%. E aí a gente vai dividir pela probabilidade total de ter dado um positivo, que é essa de baixo, a gente copia ela, que é 1% vezes 90%, mais essa aqui de cima, que é 99% vezes 5%. 5%, desse jeito. E aí o que resta é fazer essa conta. E é bem simples fazer essa conta, na verdade. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pensa em termos de porcentagem, né? A gente pensa em termos de porcentagem da seguinte forma. Isso aqui é igual a 1% vezes 90% dividido por 1% vezes 90% mais 99% vezes 5%. E aí, olha só, eu posso colocar, claro, na hora de multiplicar, né, eu vou fazer o de baixo vezes o de baixo, aqui, aqui e aqui, mas eu consigo perceber que eu posso fatorar isso tudo. Então, aqui vai ficar com 100 vezes 100, vai dar 100 ao quadrado, eu vou colocar aqui 1 por 100 ao quadrado, vezes o que sobra aqui no numerador, 1 vezes 90, desse jeito, assim. E aqui no denominador, eu tenho aqui embaixo 1 sobre 100 ao quadrado, que multiplica 1 vezes 90, mais 1 sobre 100 ao quadrado, que multiplica 99 vezes 5. Desse jeito aqui. Agora, olha, eu quero que vocês reparem que aqui e aqui eu tenho um fator comum, eu poderia colocar ele em evidência e cancelar com o que está em cima. Então, nesse caso, eu posso cortar tudo aqui, com esses dois, tá bom? E a nossa conta se resume a 1 vezes 90, que dá 90, dividido por 1 vezes 90, vai dar 90, mais 99 vezes 5, que dá 495. Então, a conta que nós estamos fazendo é 90 dividido por 90 mais 495, que vai dar 90 dividido por 585. E isso aqui é igual a aproximadamente 0,1154. Mais ou menos isso. E isso aqui, esse número, a gente sabe que ele é aproximadamente 15,4%. Então, aqui nas nossas alternativas, a gente vai buscar aquela que está perto de 15%. Alternativa B. B. Tudo bem? Espero ter resolvido, espero que vocês tenham entendido também. Para vocês se aprofundarem no estudo disso, né, esse conteúdo se chama probabilidade Bayesiana. Probabilidade Bayesiana. Em que a gente usa um conceito matemático chamado regra de Bayes. Então, aqui no lugar de fazer essa árvore e calcular desse jeito, nós podíamos ter simplesmente aplicado a regra de Bayes. A regra de Bayes diz que a probabilidade de um evento A acontecer, dado que um evento B aconteceu, é igual à probabilidade do evento A acontecer vezes a probabilidade do evento B acontecer caso o A aconteça, dividido pelo total de chances do evento B acontecer. Então, isso aqui é a regra de Bayes, é isso que nós aplicamos aqui. Se vocês conseguirem identificar o que é cada coisa nessa fórmula aqui em cima,
é só substituir e vocês vão ver a validade da regra de Bayes, tá bom? É isso. Então,